寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem entre Camboja e Malásia. Malásia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à revolta comunistas na Malásia e também na Tailândia, beleza? E entre outros aí no Sudeste Asiático, como em Brunei também, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né? Hoje vamos falar de Ximpeng. Mas como assim? Ximpeng na Malásia? Isso não é um nome chinês? O cara da foto aí da thumbnail não é um cara que não parece com nada malaio? Pois é, meus nobres, mas ele é malaio, nasceu na Malásia e de meia família malaia. Beleza? Lógico, né, que vou explicar toda a vida dele, não vou explicar as revoltas comunistas na Malásia, pois já expliquei, né, em 2 vídeos separados. Então, quando for a hora, vocês dão um pause e vão lá assistir. Aí voltam pro vídeo, beleza? Enfim, bora lá. Bem, Ximpeng, ele nasceu no dia 21 de outubro de 1924 e veio a falecer no dia 16 de setembro de 2013, pois é, pouco tempo atrás. Ximpeng, ele nasceu em Sichuan, né? Perdoe a pronúncia, mas é aí onde vocês estão vendo no mapa. E o Ximpeng, né, ele tem esse nome pois o seu pai, ele é chinês. Sim, o pai dele veio da China e tinha uma casa em Fuqing, né? Não fucking, né? Fuqing. E apesar de tudo isso, né, quando o pai de Ximpeng, né, foi para Malásia em 1920, ele não foi desamparado, né, ele já foi com um troco no bolso e também já tinha um conhecido em Singapura, né, que ajudou ele a abrir algumas lojas aí de bicicletas. Então, ele sempre trabalhou, né, e Ximpeng, né, quando nasceu, já nasceu numa família de classe média. A mãe de Ximpeng até então era malaia, mas também, né, já descendente de chineses, diferente do pai de Ximpeng, né, que era de fato chinês. E lógico, né, que por ele ter uma convivência bem grande assim, né, com a cultura chinesa, ele estudou muito mais aí em escolas chinesas, né, desde pequeno. Ele, né, foi estudar em uma escola aí de idiomas e culturas chinesas. Então, será que ele apresentava aí coisas do Kuomintang? Mas enfim, né, brincadeiras à parte. A partir, né, de 1937, né, a escola do Ximpeng, né, acaba falindo aos poucos, e Ximpeng, né, apesar de tudo, apesar de sua pouca idade, ele já começa ali a se manifestar ali contra o Japão, né, e começa a dar discursos já dentro da própria escola, e faz isso e monta algumas organizações para reunir fundos para o exército chinês, para ter ali, dar um dinheiro ali para a China. E não só isso, né, mas apesar de diversos comunistas ficarem na orelha dele naquele tempo, ele, por incrível que pareça, não ligava muito para o comunismo, também, né, ele não curtia muito. Ele sempre falou que ele era uma pessoa, né, contra qualquer tipo de tirania e sempre a favor de votações, democracia. Tanto é que uma das inspirações dele, que ele, né, sempre levou com ele, foi ninguém mais, ninguém menos que Sun Yat-sen, né, que basicamente foi o pai da China moderna, que tinha os 3 princípios, né, depois vocês vão lá e pesquisem. E então, né, ele foi fazendo isso e tal, o tempo foi passando, até que em 1939, né, a escola de chinês de Ximpeng, né, acaba falindo e fechando de vez, e ele fica um tempo sem estudo. E nesse tempo, né, ele continua com organizações e protestos anti-Japão,
mas ele também ele tenta entrar no Partido Comunista Malaio, mas é negado. Por quê? Porque ele começa a se inspirar em Mao Tse Tung, né? E no modo que ele começava a ir para as guerrilhas e tal. E o Xi Jinping, aí, a partir desse momento também, ele começa a ir aderindo a uma causa comunista, uma causa de esquerda. E ele também tenta ir para a China, só que ele é desencorajado e tal, e colocam pressão nele, e ele acaba desistindo dessa ideia. E também, né, a partir de 1939, ainda aliás em 1939, ele acaba retornando aos estudos, né, só que dessa vez numa escola protestante, metodista, anglo-chinesa. E ele não escolheu essa escola à toa, né? Ele escolheu essa escola porque ele também sentia que ele precisava saber falar o inglês, pois ele sabia que ele poderia acabar se comunicando com muito mais gente, né? Mas ele não ficou muito tempo, ele ficou apenas uns 6 meses nessa escola até pegar mais ou menos que pegar o idioma. Então, né? Ele, a partir desse momento, ele vai seguindo a vida dele normal, né? E novamente aderindo aí às causas comunistas, às causas de esquerda, né, continuar a protestar contra o Japão e reunir fundos ali para a China, só que dessa vez, em vez de doar dinheiro para o Kuomintang, ele estava escolhendo doar dinheiro ali, né, para os comunistas ali do Mao Tse Tung. E no início de 1940, mais precisamente em janeiro de 1940, ele tenta ali entrar ali para o Partido Comunista, né, o Partido Comunista Malaio, mas dessa vez o nome dele aí fica na lista de espera. E até que no final de janeiro ainda de 1940, ele é aceito ali para o Partido Comunista, né? E com isso ele né, basicamente já recebe ali alguns cargos, pequenos cargos, né? E depois que ele foi aceito no Partido Comunista, ele foi cada vez mais se radicalizando, né? Então, ele basicamente foi se empenhando cada vez mais, aderindo à luta, literalmente vestindo a camiseta, né? Os uniformes. E com isso, ele também foi tendo problemas aí com a polícia. Afinal, né? A Inglaterra também não ia permitir uns pipoquinhos comunistas, né? Em uma de suas colônias, apesar que, né, não era bem colônia, era mais uma ocupação, mas enfim. E com isso os britânicos, né, a polícia britânica começou a dar borrachada nele, ele começou a correr da polícia, começou a ter problemas aí na sua cidade natal, e em julho de 1940 ele se mudou para Kuala Kangsar, né? Depois de um mês ele foi para Taiping e depois de um mês e meio de Taiping, o próprio Partido Comunista mandou ele para Ipoh. E em dezembro ainda de 1940, né, ele ganhou a total confiança do Partido Comunista Malaio e aí ele foi começando a crescer dentro do partido também. E em 1941, né, ele acabou ganhando o cargo aí de secretário do comitê do partido e ele também administrava aí suas coisas mais clandestinas, né, os seus negócios clandestinos, que era basicamente, né, controlar comércios e escolas, basicamente, né, uma máfia. Ele cobrava uma taxa de proteção, se não pagava, qualquer um podia detonar, roubar ali, enfim, né, ele já começou ali a ganhar um dinheiro ali por fora do partido. E lógico que também, né, uma parcela desse dinheiro ia para os guerrilheiros ali, né, para os comunistas ali chineses ali do Mao Tse Tung. E quando os japoneses aí sim acabaram invadindo a Malásia, né, o Xi Jinping, né, ele foi lá e queria fazer o nome dele, né, mobilizando diversas guerrilhas ao estilo do Mao Tse Tung. Inclusive o próprio uniforme, né, que ele usava era inspirado no uniforme dos comunistas chineses. E uma outra coisa também, né, que em 1942 ele era o mais jovem guerrilheiro, né, pelo menos o mais jovem que estava vivo. Vamos lembrar disso, né? Então, a partir desse momento ele vai aí fazendo sua luta, mas lembrando que ele ainda não comandava nada, ele apenas recebia ordens, tá? E já em 1943, né, os dois
as duas pessoas, né, que estavam acima dele na hierarquia, tanto, né, burocraticamente falando quanto militarmente falando, foram capturadas ali pelos japoneses, mas como ele não tinha treinamento na área burocrática, eles acabaram perdendo ali a comunicação direta com o Partido Comunista, né? Então, uma das pessoas ali que foi capturada pelos japoneses tinha ali, sabia ali se comunicar clandestinamente, sem que os rádios japoneses percebam. Então, o Shinpeng, ele perdeu isso, ele não sabia, não recebeu informação de nada, então ele teve que ir para Kuala Lumpur, né, falar diretamente ali na sede do partido, né, e com isso ele basicamente, beleza, né, ele foi bem recebido e tal, mas o pessoal ali, né, da área burocrática do partido viu que ele era muito novo, bem franzino, né, bem jovem, talvez até mesmo imaturo, e queria substituir ele, né, e um dos nomes, né, que escolheram para substituir ele, né, quando estava para ser aprovado, ele basicamente, essa pessoa, né, que iria substituir o Shinpeng, acabou sendo capturado ali pelos japoneses. Nossa, que coincidência, né? 3 pessoas sendo capturadas pelos japoneses. O próprio Japão foi responsável de subir o Shinpeng de uma maneira indireta na hierarquia do partido, né, e militarmente falando. E a partir desse momento, né, ele passou a liderar, né, a sua própria guerrilha contra os japoneses. Só que tinha um pequeno porém, ele estava sozinho, né? Não é bem que ele estava sozinho, né, mas ele estava por conta, e tinha os britânicos e tinha os japoneses. Ele podia escolher se aliar com quem. Aí, no dia 30 de setembro, ainda de 1943, ele foi lá e se aliou com os britânicos. Afinal, ele era um dos poucos, se não o único guerrilheiro malaio ali, né, que tinha um estudo a mais, né, que sabia falar um outro idioma. Então, eles, né, Shinpeng e os britânicos, né, trocaram uma ideia e fizeram uma aliança contra o Japão. Lembrando que os dois, né, sabiam que uma hora ou outra iam entrar em conflito, afinal são ideologias totalmente diferentes. Monarquistas e comunistas não se batem. Mas, naquele período era aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E o Shinpeng e os britânicos pensavam assim um do outro. Mas não só isso, pois eles também eram pessimistas uns com os outros. Por quê? Né? Porque o Shinpeng, né, falava, pô, aqui é um lugar tropical, aqui é mato, aqui é calor, os britânicos são brancos, eles não entendem isso, eles vão se perder, os japoneses são asiáticos, têm um pouco de conhecimento a mais, vão pegar eles e vão dar uma surra neles, vai sobrar pra gente lá e vai ficar muito mais difícil. Enquanto isso, né, os britânicos pensavam, né, dos guerrilheiros que, pô, os caras não são soldados treinados, não têm disciplina, não seguem uma hierarquia, são todos baixinhos, franzinos, só sabem atirar, mas não tem uma coordenação, não tem uma comunicação, não tem nada. Vamos perder, vamos estar ferrado. E os japoneses vão usar isso a favor, porque os japoneses são treinados, sabem dialogar, enfim, né? Aí, e são um exército regular, então, pô, ficou aquele pessimismo ali de ambos os lados, mas, querendo ou não, eles acabaram ali, né, se dando bem contra os japoneses. Tanto é que o próprio Shinpeng, né, ele acabou recebendo algumas medalhas ali do Império Britânico devido aos seus feitos ali contra o Japão. Mas tudo que é bom dura pouco, por quê? Depois que a guerra acabou, os britânicos que ficaram ali na Malásia, e o Shinpeng não queria isso, né? O Shinpeng, na visão dele, ele queria os britânicos fora dali. Então, algumas coisas foram acontecendo, né? As perseguições ideológicas, as perseguições não étnicas, né? Mas racismo por parte dos britânicos, aí, né? O Shinpeng foi vendo nisso, pô, tiramos os japoneses, agora está na hora de tirar os britânicos também. E com isso, né, as coisas foram escalonando, né, as coisas foram aumentando gradualmente a violência entre ambos, né, tanto os comunistas quanto
o exército e a polícia britânica. Então, a partir de 1948, né, aconteceu aí duas revoltas comunistas na Malásia, né, que eu já fiz os dois vídeos, né, nessa hora que vocês vão lá e dão a pausa e confiram os vídeos, tá? Só que, né, depois que acabou a primeira revolta comunista na Malásia, o Sinn Peng ele saiu da Malásia e foi para a China, onde conheceu Mao Tse Tung, né, que ele ainda estava vivo, que isso daí terminou nos anos 60 ainda. Aí ok, né, depois ele volta para a Malásia, né, com um pouco mais de treinamento, estratégia e ajuda exterior, afinal, né, por que outra ajuda? Porque na primeira revolta, né, na primeira insurgência comunista, foi descoberto recentemente até, tá? Recentemente, esses tempos, né, que o Sinn Peng, né, ele tinha instruções, né, e toda a coordenação vinda de Moscou, né, tanto a rádio quanto nos papéis, para iniciar uma revolta e os pontos certos e onde atacar, e o como se esconder, o como ter uma guerra de guerrilha. E já na segunda revolta, a ajuda veio da China, né, através do Deng Xiaoping, né, de início com Mao Tse Tung, mas com Deng Xiaoping coordenando através de rádios. Porém, já em meados aí dos anos 80, o Deng Xiaoping estava, né, um pouco mais calmo, estava querendo negociar com o Ocidente, dar uma maneirada, não ser tão radical. Aí ele foi deixando de ajudar Sinn Peng, né, através de instruções de rádio e notícias, enfim, né, que ele sabia o que estava acontecendo ali de fora. Aí, né, aconteceu que em 1989 o Sinn Peng, né, acabou perdendo também essa outra insurgência comunista na Malásia e eles foram negociar um acordo de paz na Tailândia, né? E quando eles estavam na Tailândia, Sinn Peng chama o Deng Xiaoping de traidor. E as negociações de paz, né, de acordo com o Sinn Peng, poderiam ter sido feitas em 1955, né, pois ele falou que bastava os britânicos falar para os comunistas entregar as armas, que os comunistas entregavam as armas e que não era necessário prender ou dar borrachada nos comunistas. Mas nós sabemos, né, que na primeira insurgência comunista eles entregaram as armas. Sim, entregaram as armas, mas esconderam a maioria. E foram essas armas clandestinas e que os britânicos não tinham conhecimento que foram usados ali, né, para começar a revolta, né? Mas enfim, o argumento dele já cai por terra aí. E nas negociações de paz, o Partido Comunista Malaio ele é desfeito, né? Ele não pode mais existir, né? Ele é desmantelado. A medalha que o Sinn Peng tinha dos britânicos também foi retirada dele, né? Afinal, só um negócio simbólico também. E não só isso, mas como sobrou por Sinn Peng, sim, acabou sobrando por Sinn Peng, que ele foi literalmente proibido de entrar na Malásia. Ué, como assim? Sim, ele literalmente foi proibido de entrar na Malásia. Ele não podia entrar lá. Aí ele tentou entrar com recurso nos anos 90, mas não deu certo. Tentou entrar com recurso em 2005, também não deu certo. Em 2008 também não deu certo. Em 2009 também não deu certo. Aí ele manda um discurso, né, pedindo desculpa pelas atrocidades que o Partido Comunista Malaio fez em nome dele e ele mesmo, né, que isso não ia se repetir, que ele só queria voltar para sua terra natal, que ele queria ficar em paz e largar de tudo isso. Mas ele também, né, o advogado dele usou isso como uma apelação no tribunal, mas também, ó, não deu em nada, tá? Ele acabou, né, ficando na Tailândia, tentando diversas vezes aí enviar recurso, mas, né, dinheiro gasto à toa. Até que no dia 16 de setembro de 2013, né, Sinn Peng vem a falecer devido a um câncer, né, que eu pesquisei e não foi, né, diagnosticado quando ele tinha esse câncer, a não ser que ele nunca tinha ido, né, em algum hospital. Mas ele dizia que ele não podia retornar à Malásia, pois a identidade dele era tomada toda hora que ele estava ali, né, para tentar passar.
ou então o visto dele sempre era negado, mesmo ele sendo cidadão malaio, enfim. E a partir de 2013, né, houve diversas petições, tanto da família dele quanto de diversos admiradores, para trazer o corpo dele de volta. Mas foi tudo em vão, apenas no governo malaio permitindo que o corpo dele retornasse para a Malásia apenas em forma de cinzas, no dia 16 de setembro de 2009. Sim, literalmente 6 anos depois. 6 anos exatos depois, né? E com isso, né, acaba a história de Ximpeng. E as cinzas dele aí foi jogado na cidade natal, onde ele nasceu. Beleza? Vocês já sabiam da história de Ximpeng? Vocês já tinham conhecido o Ximpeng? Não? Pois é, agora vocês conhecem. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto na descrição. Me siga nas minhas outras redes sociais, né? Comentem aí o que vocês acharam, qual foi a atitude dele, o que vocês fariam. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica, né? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Enfim, falou e fui!